Paz do Senhor a todas as irmãs. Hoje eu estou excepcionalmente num computador aqui que não é meu, está meio esquisito, às vezes ele está voltando, mas o Senhor vai dar graças a todas as coisas. Como é essa semana, uma semana especial, né, da Páscoa, até comentei com a Marisa que eu já até tinha trazido essa palavra, e é uma palavra que fala muito ao meu coração, e ela está em Isaías 53. Então, eu vou ler para as irmãs. Fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Eu acho maravilhosa esse texto, porque Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, né? Como o profeta que 700 anos antes de Cristo, ele fez um relato tão detalhado da morte de Jesus. Boa parte dos verbos estão no passado, como Isaías já tivesse vendo um fato já ocorrido. E abrindo um parênteses aqui nessa palavra, ontem eu fazendo uma meditação, eu me deparei com uma situação que em Lucas 4,17 fala que Jesus, chegando em Nazaré, lhe entregaram o livro de Isaías para ler. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, ele leu o livro de Isaías, ou seja, ele leu esse relato de Isaías sobre a morte dele mesmo, né? Então, eu nunca tive, parece uma coisa até óbvia, né? Que para muitos, mas para mim isso eu nunca tinha pensado nisso, né? Que Jesus
leu essa palavra, de como seria a morte dele, né? Então, apesar de eu já ter trazido essa palavra, eu nunca tinha me atentado a isso, né? Então, Jesus, ele não foi morto, ele não foi para a cruz pelas circunstâncias, ele veio mesmo para morrer e cumprir o propósito de Deus, né? Propósito que já tinha sido criado desde o início, e ele foi totalmente cumprido. Mas uma coisa que me chama uma atenção muito grande nesse texto, que foi quando eu comecei a estudar, é que fala que ao Senhor agradou o moê-lo. E aí eu pensava na minha cabeça assim, meu Deus, como assim o Senhor agradou pelo sofrimento de Jesus? Eu, como mãe, eu não gosto de ver meu filho sofrendo, né? A gente, como mãe, se você vê seu filho sofrendo, você não tem como você se agradar, né? Então, por isso que eu comecei a estudar, porque tudo aquilo que me intriga na palavra, que aquilo que eu acho, assim, uma coisa que pode ser até contraditório, aí que eu vou estudar para ver o que é realmente que aquele texto quer nos passar, né? Então, de maneira nenhuma, que não é que o Senhor, ele permitiu o sofrimento, né, de Jesus, porque o prazer estava no resultado que a morte de Jesus traria, né? No final do verso 10, lemos que o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E isso me leva a entender que o prazer do pai não está tanto no sofrimento do filho, quando considerado em si mesmo, né? Mas no sucesso que aquilo traria, no sucesso que aquilo alcançaria, né? Ao morrer. Voltando para agora, indo para o fato em si, né? Na morte de Jesus, nós lemos em Lucas 22, de 39 a 44, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, né, no Getsemane, fala assim que ele estava com a alma angustiada e foi orar no Monte das Oliveiras. Fala, como os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A batalha que ele trava é tão angustiante que ele transpira sangue. Nessa hora, o sofrimento de Jesus foi espiritual, né? A palavra Getsemane, ela significa lagar de azeite. Era um jardim com muitas oliveiras, onde era extraído o melhor da azeitona, ali naquele lugar. Quando moe, comprime na azeite, que é aquele azeite extra virgem, as azeitonas, elas são prensadas a frio. Então, muitos chamam esse lugar de prensagem, que é uma referência à agonia de Jesus. Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. E como que foi que ele reagiu a tudo isso, né? Ele se entregou como um cordeiro, mudo que vai ao matadouro, né? Ele não abriu a sua boca, não colocou aqueles que estavam fazendo mal a ele nenhuma palavra, né, de ira. Ao contrário, ele intercedeu pelos seus transgressores. Então, agradou ao Pai moê-lo e às vezes também a nós, né? Nos enfermar, às vezes, é agradável a Deus. Por quê? Para atender a um propósito específico que ele tem nas nossas vidas. A unção mais pura, mais eficiente, mais saborosa para Deus é tirada de nós quando ainda na tristeza e na angústia permanecemos crendo nele,
esperando e confiando na oração, ainda que estivéssemos assim, como se transpirando sangue. Às vezes, a vida parece nos esmagar, né? Mas se nós permanecermos firmes, o resultado será sempre para nos levar adiante, né? Para o alto, deixando para trás um rastro de azeite puro que vai ser extraído de nós, né? Deus tem propósitos grandes na nossa vida e nós precisamos apresentar diante dele o nosso óleo de excelente qualidade, né? Jesus, ele teve que confiar a Deus enquanto estava sendo moído. Ele tinha que acreditar que o seu sofrimento beneficiaria outras pessoas, né? Uma alma moída, ela está livre de orgulho, de cobiça, né? Ela, no entanto, Deus é capaz de agir por meio dessa pessoa se ela se mantiver firme na fé e no amor. É encorajador que Deus se agradou. Deus não é sádico. Se ele está satisfeito, significa que ele sabe que o resultado vai ser um bem maior, né? É confortante a gente saber que o Senhor pode se agradar de nós, mesmo quando tudo parece errado, mesmo quando tudo parece dor na nossa vida, né? Nós podemos confiar em Deus, de alguma forma, um bem maior será produzido a partir daquilo que estamos passando. Deus quer nos preparar para uma boa obra. Será que se não fôssemos moídos, né, esmiuçados, estaríamos aos pés de Jesus? Uma época, o meu filho ele passou por uma tribulação muito grande quando ele estava na faculdade, e eu costumo comentar isso, né? Que isso fez, ele ficou tão angustiado, tão nervoso, e isso fez com que ele lesse a palavra, ele passava madrugadas assistindo palavras, vídeos e lendo a palavra, e eu, como mãe, vendo aquilo, eu ficava tão nervosa, e quando tudo isso passou, eu falei para ele assim, falei, nossa, Robertinho, se eu pudesse, eu teria passado isso no seu lugar, né? Eu queria passar isso que você está passando. Aí ele olhou bem sério assim para mim, e ele falou, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Se eu não tivesse passado tudo isso que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria os mesmos pensamentos que eu tenho hoje. Então, e eu fiquei alegre com isso, né? Porque a pessoa, mesmo sabendo por tudo que passou, sabendo que foi um propósito específico de Deus para que ele chegasse onde ele chegou, que ele tivesse a mentalidade que ele tem hoje, né? Então, assim para nós também. Mesmo quantas vezes nos sentimos moídas, quebradas, esmiuçadas, né? Mas ao Senhor agradou moer-nos, pois mesmo na tribulação nós podemos dizer, eu sei em quem eu tenho crido, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu conheço um pastor que ele fala que quando ele morrer, a primeira pessoa que ele quer encontrar depois de Jesus, obviamente, ele quer encontrar no céu é Abacuque, que fala, só por essa palavra que ele deixou, né, que fala que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Foi aquilo que a Marisa falou no começo, né? Paulo estava preso, mas ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que a gente não esteja vendo alguma solução a curto prazo, a médio prazo, o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Jó também foi esmagado, né? Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, muito pelo contrário, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou sobre a terra e adorou a Deus, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei,
né? Se o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou. E, então, nós vemos esses heróis, né, da fé, para nos incentivar também a adorar a Deus quando nós estivermos na aflição. Eu assisti um filme há um tempo atrás, chamado Deus Não Está Morto, e teve uma cena que me chamou muito a atenção, que é uma mãe, ela tinha Alzheimer, e o filho vai visitá-la, né, na casa dela, e ela não entendia nada do que ele falava, mas mesmo assim ele começou a conversar com ela, e ele falava, nossa, você teve uma vida toda de oração, uma vida toda de tribulação, e olha como é que você está hoje, né? Você tem demência, eu sou uma pessoa toda errado, né? Sou uma pessoa cruel, e a minha vida é perfeita. Então, muitas vezes as pessoas falam isso para a gente mesmo, né? Onde é que está teu Deus, né? Você não é crente? Nós ouvimos isso muitas vezes, né? As pessoas falam, cadê o seu Deus, né? Então, ela, numa consciência rápida que ela teve, ela falou para ele, às vezes o diabo deixa as pessoas viverem sem problemas, para que elas não recorram a Deus. O pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, né? Não há necessidade de sair. Você está lá com a porta aberta, né? Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca, mas aí já é tarde demais, né? Então, queridas, para Deus seria muito fácil nos deixar viver uma vida tranquila, sossegada, porque Ele é Deus, mas porque Ele nos ama, Ele nos faz viver em provas, para que estejamos sempre na Sua presença. Tudo que a gente passa nas nossas vidas está sob os cuidados e supervisão de Deus. Quando nós decidimos entregar nossa vida a Ele, nós devemos confiar que Ele vai fazer da melhor maneira para nós, mesmo que num primeiro momento esse melhor sejamos erros, né? Essa transformação na nossa vida servirá para a gente ajudar também outras pessoas que passarão pelas mesmas situações e precisarão desse nosso azeite, né? Que foi fabricado na hora da nossa tribulação, né? Então, poderemos dizer, eu passei por essa batalha e venci, você vai vencer também, em nome de Jesus. No versículo 43, lá 53, fala assim, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, nós temos que ser como os anjos para fortalecer aqueles que estão angustiados e passam por provações, né? A oração que você fará por esses queridos será diferente, porque você já passou por aquele lugar de angústia, né? Você sabe que é muito mais amor pelo seu próximo, e é o que a gente faz aqui toda terça-feira, que nós fazemos toda semana pelas orações, né, das pessoas que estão em necessidades, né? Lá em 2 Coríntios fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a nossa consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, será que Deus tem se agradado de você na sua angústia? Será que Ele tem extraído de você o melhor azeite? É uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmas, né? Será que você tem sido anjo? Será que nós temos sido anjo para aqueles que necessitam de ajuda, para aqueles que necessitam de oração? O Espírito Santo, que nos capacita a fazer a obra de Deus. Por isso, precisamos ter sempre esse azeite nas nossas vidas. Em Eclesiastes fala assim, todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Né? Quando encontramos uma pessoa ferida, devemos sempre levar essa unção, esse azeite, né?
que traz alívio para as suas dores. O azeite é a unção de cura, né? Depois lá em Isaías ainda fala, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o seu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, depois de tanta aflição, ele verá a luz e ficará satisfeito ao saber que o justo servo do Senhor libertará muitos, pois carregará a maldade deles. Então, a nossa recompensa é a vida eterna, né? Jesus venceu a morte, ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus ressuscitou. E é isso que vamos comemorar nessa Páscoa, né? Ele está vivo, glórias a Deus. Então, no nosso hino, nós cantamos isso, né? O nosso hino que a gente está cantando agora no coral. Aleluia, Cristo é vivo. Então, por todas essas coisas, nós devemos cantar de todo o nosso coração, aleluia, Cristo é vivo. Né? Ele rompeu os grilhões da morte, abriu o túmulo de dentro para fora, e ele conquistou para nós a imortalidade. Né? Somos justificados e perdoados. E qual foi a recompensa de Jesus? A nossa foi a imortalidade, a vida eterna. E qual foi a recompensa de Jesus na cruz? Você, eu, todos nós que estamos aqui. Essa foi a recompensa de Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz, né? Por você e por mim. Jesus foi aprovado por Deus e nós também seremos, se nós permanecermos firmes até o fim. Então, em seu relacionamento com Deus, Jesus aprendeu a Travou. caiu, mas eu já estou no finalzinho, né? Então, em tudo podemos dizer que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, e não a nossa, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje para as irmãs.